Um dos momentos mais inesquecíveis que qualquer fã do Homem-Aranha já passou foi quando ele estava na sessão de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e acabou que chegou a famosa cena, a tão famigerada, onde nós tivemos novamente o retorno de Tobey Maguire e Andrew Garfield. E todo mundo lembra essa cena de cabo a rabo. Você sabe muito bem que quando eles aparecem, e principalmente quando os dois acabam se olhando, eles acabam brigando. Mas por que eles acabaram brigando? O que fez, literalmente, que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield tivessem se brigado, literalmente, a primeira vez que eles acabaram se vendo? Bom, é isso que a gente vai descobrir, que eu vou te responder no vídeo de hoje. Fala, Chris Blaze, falando aqui, é Spider. E fica até o final, porque eu duvido que você sabia o motivo deles terem brigado em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então chega de enrolação. Vai, Venom! Bom, a cena do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, caso alguém não lembre ou acabou não assistindo porque faz parte daquela tão famigerada cultura que fala que o Homem-Aranha Sem Volta para Casa é horrível, enfim. Bom, a cena, como nós bem sabemos, a cena mais icônica, acaba obviamente nos mostrando o Ned junto com a MJ. O Ned acaba tentando abrir um portal para trazer novamente o Homem-Aranha deles, o Peter 1, né, no caso o Tom Holland. Acabou que nesse momento que ele abre o portal, acaba nos aparecendo o primeiro Homem-Aranha, que nós já sabemos muito bem que era o Andrew Garfield, que a gente até suspeitava na época se era realmente o Andrew Garfield, mas quando ele tirou a máscara, aí sim nós sabemos que ele era o Andrew Garfield, e aí a multidão foi a loucura. O Ned tenta fazer novamente o feitiço, mas dessa vez tentando realmente tentar chamar o verdadeiro Homem-Aranha que ele acaba falando. Bom, referências, talvez, uma afirmação? E aí acaba que é nos apresentado o Tobey Maguire. E aí acaba que ele é revelado que ele é o Homem-Aranha, no caso que ele é o Peter Parker. E aí, mas não mostra que ele tem poderes, assim como foi o teste de Andrew. E aí vai lá, quando ele está conversando com o pessoal lá, e aí ele olha para o Andrew Garfield, e o Andrew Garfield olha para o Homem-Aranha do Tobey Maguire, eles se encaram, e aí sim, e era um certo momento de silêncio, eles lançam a teia um ao outro, e aí acaba que é nos revelado que aquele Homem-Aranha estranho era realmente o Homem-Aranha, no caso o Tobey Maguire. E algo bem detalhoso que a gente tem que ver aqui, é que o Andrew Garfield lança a teia primeiro, depois é o Tobey e depois o Tobey Maguire lança de novo a teia para bloquear o lançador dele, mostrando realmente que o cara tem uma experiência bem madurada. Muita gente debateu na época o que fez eles lutarem. Foi só por causa de um fanservice que eles acabaram lutando, e talvez mostrando que o Tobey Maguire venceria? Talvez, e eu concordo até. Realmente existe uma explicação e essa resposta já foi nos dada em 2018. Temos que voltar um pouco antes no tempo, no caso nessa data, no filme Homem-Aranha no Aranhaverso, lançado em 2018. Nesse filme, e até mesmo na continuação dele, lançado em 2023, como nós bem sabemos, como era a forma que os Homens-Aranha se comunicavam. No caso, para saber que aquele era realmente o Homem-Aranha, é através do sentido aranha. E acabava que, se você for reparar, até mesmo do Aranhaverso e também através do Aranhaverso, nós acabamos percebendo que sempre quando eles estão tendo essa conexão, principalmente a primeira vez que o Homem-Aranha tá se encontrando com o outro, como por exemplo o Miles Morales com o Peter Parker da Terra dele, aquele loiro, como nós bem percebemos, nós vemos que realmente existe tipo de uma agonia, por assim dizer, entre os dois personagens. Até mesmo o Homem-Aranha, que é muito experiente e até que começou há pouco tempo. E até mesmo com os Homens-Aranhas do segundo filme, que é a mesma coisa. Acaba que é uma coisa automática e eles percebem realmente que eles são o Homem-Aranha. E como nós bem sabemos, o sentido aranha, pelo menos a forma mais básica e resumida dele, ele é um sexto sentido que não só apenas prevê um ataque antes de acontecer, mas também como escaneia seu objeto em sua volta. Uma explicação que até mesmo achei maravilhosa foi que foi dado pelo Mark, onde ele literalmente falou que por que o Homem-Aranha literalmente lança teia em local que ele não tá vendo? Porque por causa do sentido aranha dele, ele consegue captar e ele sabe que, por exemplo, atrás dele, sei lá, tem uma cama. Mesmo que ele tiver de olhos fechados, ele sabia que tem uma cama, que tem um quadro, que tem dois quadros, que tem uma porta, o que tem atrás da porta. O sentido aranha, ele é tipo um escaneamento do local, mas também ele é um sexto sentido para prever um ataque antes que aconteça, como se realmente fosse um impulso. E conhecendo já isso daqui, a gente já tem uma resposta bem clara pro Aranhaverso. O Aranhaverso, os Homens-Aranha se conhecem através pelo sentido, e se principalmente foi a primeira vez que os Homens-Aranha estão se encontrando, é uma forma até mesmo agoniante, até mesmo para um experiente ou um novato. E também o sentido aranha, e também é um sentido que escaneia o objeto de sua volta, mas principalmente ele é um impulso para prever um ataque antes que aconteça. Agora, sabendo desses detalhes, vamos agora adaptar e realmente saber por que o Tobey e Andrew lutaram quando eles acabaram se vendo em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Vamos reassistir a cena e agora analisar isso. Bom, quando os dois Homens-Aranhas acabam entrando em cena, nós temos agora uma coisa que já é a nossa primeira resposta. Os Homens-Aranhas, a grande semelhança que os dois têm é que eles são Homens-Aranha, eles têm poderes de aranhas. Então, claro, eles vão ter escalarez e principalmente, que é o nosso foco, que é o sentido aranha, como eu acabei citando. E quando eles têm esse sentido aranha sendo ativado, como é literalmente a primeira vez que o Tobey Maguire tá vendo uma variante dele, bem esquisita,
esquisito e o Andrew também tá vendo uma variante dele bem esquisito, acaba que naquele momento os dois começam a ter tipo uma briga de frequência por causa do sentido aranha, porque é através do sentido aranha que eles acabam novamente se conectando e realmente sabendo que aquilo era uma versão do Homem-Aranha não. Mas aqui que vem um detalhe, assim como no Aranhaverso, no filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, esse processo demora mais. Por conta disso, por causa desse processo demorar mais, a frequência do sentido aranha acaba ficando muito mais louca e acaba que os dois não conseguem realmente se entender. E o sentido aranha de um e o sentido aranha do outro acaba ficando muito confuso e acaba que o Andrew Garfield, como é nos narrado durante o filme, que ele acabou ficando o Homem-Aranha muito mais agressivo, ele lança a teia primeiro e o Tobey Maguire, por impulso, por saber que ele vai ter um ataque, lança pro segundo e aí acaba que ele bloqueia o lançador de teia. E aí sim, no final, a frequência que tava toda maluca do sentido aranha acaba se estabilizando e aí sim eles se entendendo através pela teia e pelo sentido aranha que eles são iguais. E acaba que esse processo repete de novo, mas agora com o Tom Holland, só que esse processo já é bem mais rápido. MJ e o Ned chegam lá pra ver o Tom Holland, que ele tá bem triste por causa da morte da sua tia May. O Tom Holland, você já percebe pela expressão facial dele que ele tá sentindo uma coisa diferente. Tem outras pessoas em volta dele e ele é literalmente a primeira pessoa que se levanta entre toda a equipe. E aí quando ele olha pra cima, quando os Homens-Aranhas realmente descem, você vê que ele até mesmo quase ataca os Homens-Aranhas. Mas aí a frequência do sentido aranha acaba se alinhando e aí eles entendem que sim, eles são sim Homens-Aranhas. Claro, tem a demonstração do poder deles caírem no local alto, mas também a frequência do sentido aranha também revela individualmente para cada um. Agora quero ver, duvido que você realmente sabia desse detalhezinho que tinha colocado em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Poucos aqui sabem, você sabia? Bom, você pode bater no peito que agora você sabia. Comenta aí embaixo, quero muito saber. E antes que eu me esqueça, se você quiser entender mais sobre o sentido aranha, claro, eu dei uma explicação bem rápida, mas existe uma explicação muito mais detalhada. E esse vídeo, caso você queira ver o porquê, como é que funciona o sentido aranha, a forma biológica, e poderia até dizer que você mesmo tem o próprio sentido da aranha e você nem sabia, esse vídeo tá lá na tela final. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva, por favor, para recompensar esse trabalho que eu trouxe para te contar essa curiosidade e trazer esse remake de um vídeo bem antigo meu. E eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your